Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Na cidade de Cafarnaum, num dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cale-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isto? Um ensinamento novo dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem." E a fama de Jesus logo se espalhou por toda a parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, assim seja. Amém. Padre Peter, diáconos, irmãos e irmãs, o profeta sempre foi uma presença no meio do povo de Israel. E a missão do profeta era não só o cumprimento da lei que Deus deu a nós, mas, sobretudo, aqueles erros que sutilmente a gente não percebe e vai fazendo do jeito nosso, e o profeta tem que vir e advertir. Porque não basta conhecer a lei, não basta pagar o dízimo, é preciso ser santo, é preciso ser bom, é preciso ser justo, é preciso ser honesto. Porque do contrário não combina com o Filho de Deus. Moisés é o libertador do povo. Deus chamou ele, deu a ele a graça e ele conduziu o povo. Mas ele não entrou na terra prometida. Mas ele dá como que um legado, uma palavra final dizendo para o povo: olha, Deus vai mandar um outro como eu. Escute esse profeta. E é o que nós hoje ouvimos da parte de Deus, através de Jesus, o seu Filho, que Ele enviou para selar uma aliança de salvação com todos nós, comunicando-nos a palavra definitiva de Deus. O que os profetas no Antigo Testamento fizeram, falaram, Jesus cumpriu tudo. Por isso que Ele, assumindo a nossa condição humana, nos libertou e nos salvou dos nossos pecados pela fé. O que é fé? Senão adesão a Deus. Se eu acredito em algo, eu estou ligado a isso que eu acredito. Eu estou ultimamente conectado com Ele, usando uma linguagem do dia de hoje. Então, se eu digo que eu creio em Deus, que eu creio no que Jesus nos ensinou, significa que a minha vida, o meu modo de ser, o meu modo de falar, o meu modo de viver, está de acordo com aquilo que eu acredito. São João, na sua carta, fala que quem diz que ama a Deus e não ama o seu irmão é mentiroso. E quem diz que crê em Deus, mas não pratica a justiça, também é mentiroso. Coerência, gente, coerência, coisa que falta muito em muitos corações. Vivemos num mundo de mentira, vivemos num mundo onde cada um tem a sua opinião,
e acha que a sua opinião tem que prevalecer sobre todas as opiniões. Então tem muita gente falando em nome de Deus coisas que nunca deveriam falar. E Deus falou: se alguém se dar de profeta e que falar coisas que eu não mandei falar, vai se ver comigo. O que nós temos que fazer no meio de tudo isso? Se não voltarmos àquele que é a nossa fonte. O profeta não é alguém que se diz, eu sou profeta, né? É Deus que escolhe. É Deus que dá a ele um dom, uma capacidade. E ele vai falar o que Deus mandou falar. Vocês leem o Evangelho e vocês vão encontrar Jesus dizendo o seguinte: eu falo o que eu ouvi meu Pai falar, eu faço o que eu vejo meu Pai falar, eu faço a vontade do meu Pai. Eu estou aqui para realizar as obras de Deus. E esse encontro de Jesus na sinagoga, aonde aparece este homem possuído pelo mal e que vai dizer para ele, né? Quem és tu? Viestes nos perder, né? Eu sei quem tu és, né? Tu és o Santo de Deus. Jesus não aceita o testemunho do mal. Por isso ele manda calar. Cala-te e sai deste homem. Mais do que nós olharmos para o extraordinário desse fato, que deixou todo mundo assim, né? Quem é esse que ensina, que fala com autoridade que até os espíritos maus obedecem? O centro desse evangelho não é tanto os que estavam em volta, mas é aquele que fala, Jesus. Quem está falando, quem tem autoridade, quem tem o poder sobre o mal, é Jesus. Por isso o foco nosso, o olhar nosso é em Jesus. É Ele que se revela como o Deus que está acima de todas as coisas e que tem a palavra viva nele. Ele é o próprio Deus, portanto ele tem autoridade, mais do que as autoridades presentes ali, que conheciam a lei, que repetiam a lei, repetiam os mandamentos, tudo, mas não tinham força, porque a lei e os mandamentos, eles apenas tinham conhecimento, mas a vida do dia a dia era completamente diferente. Como nós que conhecemos os mandamentos de Deus, nós vivemos ele todos os dias, nós pomos em prática ele, nós sabemos dizer para os outros da palavra de Deus. Ai, como é bom pregar o Evangelho, né? A gente fica famoso, etc, né? Tem alguns que sobem para a cabeça. Mas, se Deus me chamou para pregar o Evangelho, eu não posso pregar outra coisa senão o que o Senhor mandou eu falar. E a minha vida tem que ter uma certa coerência com o que eu estou falando. Porque a palavra de Deus, primeiro ela passa por dentro de mim, para depois ela sair, e ela tem que sair autêntica. Eu não sou um papagaio de pirata. O cristão não é um papagaio de pirata, né, que repete tudo que o que o pirata fala. Mas o cristão é alguém que tem consciência da palavra. Por isso, antes de falar, pense no que vai falar. Porque Deus tem zelo pelas coisas dele. E o profeta vem para advertir. O profeta é o cara que está na contramão de tudo. Por que a igreja é perseguida? Por que aqueles que creem em Deus e vivem a vida cristã é perseguido? Por que eles não gostam de nós que somos católicos e que buscamos viver a nossa fé no dia a dia em meio aos nossos pecados e fraquezas? Por que eles não gostam de nós? Tem um segredo aí, né? Tem uma presença aí, que é Deus. Meus irmãos e irmãs, o quanto nós somos amados por Ele, e o quanto Ele quer que nós cresçamos cada dia mais no conhecimento do Seu Filho e da Sua palavra, que é vida para nós.
Tanto é que o apóstolo, na segunda leitura, nos fala desta realidade dos cristãos que aceitaram a fé em Jesus e que estão vivendo o seu dia a dia, na luta, na dificuldade, e Paulo é informado dessas coisas, ele sabe dessas coisas, então ele vai dizer da vida do consagrado e da vida do casado. Ele não está falando contra o casamento, e nem está falando só a favor do celibatário, vamos dizer assim. Ele está colocando as duas realidades para que os cristãos façam uma escolha, e nessa escolha eles vivam plenamente dedicados ao Senhor. Não que o casal não pode viver uma vida de fé, pode sim, porque nós não casamos por nós mesmos. O Senhor nos deu essa vocação para o matrimônio, você que é casado. E tem as preocupações normais do matrimônio. Mas a vida do consagrado, a vida do solteiro que se dedica ao Senhor é livre. Ou você, dona de casa, vai todo dia na igreja louvar, adorar o Senhor e deixa lá a casa sem arrumar, sem cuidar dos filhos, sem cuidar do marido, sem cuidar. O que vai acontecer se você fizer isso? A sua consagração a Deus é dentro do matrimônio. Viver o matrimônio. Viver ele plenamente, em comunhão com Deus, em intimidade com Deus. O consagrado vai dedicar a vida consagrada, vai servir a Deus. O casado vai cuidar da sua vida também e vai servir a Deus também, por que não? Mas São Paulo fala assim de escolher o melhor, ele fala para a comunidade, né? De escolher o melhor. Você quer servir ao Senhor? Então não arrume situações que exige mais de você. O casamento exige, sim, exige. Além do amor entre os esposos, o amor pelos filhos que vão gerar, a criação deles, para que eles sejam homens e mulheres de Deus. A casa precisa ser mantida, tudo precisa ser cuidado. Não vamos pensar que na casa de um consagrado a gente não tem que fazer as coisas também. Tem que lavar banheiro, tem que cozinhar, tem que fazer uma série de coisas também. O monge que mora no mosteiro também tem que fazer comida, também tem que cuidar da horta. Ele tem as ocupações, né, manuais dele, mas a vida dele é dedicada ao Senhor. Então ele faz tudo para o Senhor. Que nós também possamos, né, nesse sentido, olhar a realidade da igreja e ver a beleza que existe em cada pessoa. Nada de brigar porque os padres têm que casar para saber como é que é a vida de casado. Nós não precisamos casar para saber o que é a vida de casado, é só ouvir vocês. E a gente sabe muito mais do que vocês pensam que a gente sabe. E vocês conhecem a nossa, né? Mas, meus irmãos e irmãs, nós temos que ser homens e mulheres de Deus. E a palavra de Deus deve habitar no mais profundo de nós. E nós devemos responder a esta palavra com fidelidade. Queres a vida eterna? Acolha as palavras de vida eterna que o profeta Jesus dá para nós. Vivamo-la dia e noite. Sejamos fiéis a Deus. Amém?